Neste vídeo, áudio, vamos aprender pelos textos bíblicos a diferença aos olhos de Deus, de como Deus nos vê, quando olha para a terra. Para entendermos melhor esta questão, vamos começar no início e compreender o propósito de Deus. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, ele nos criou um ser diferente de todas as demais criaturas, até mesmo dos seres espirituais, os anjos. Nós recebemos de Deus a sua imagem e semelhança, como está escrito. A Bíblia diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 27. Deus nos deu esta bênção de termos a sua imagem e semelhança, para o adorar a Ele. E ter mais intimidade com seu Criador, pois Deus nos amou, desde a nossa criação. Tudo estava indo bem. A Bíblia nos diz que próprio Deus vinha no jardim do Éden, para ter contato com o homem, como está escrito. A Bíblia diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 8, parte A. O homem tinha contato com Deus, até que houve a queda, na desobediência ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, como está escrito. A Bíblia diz: Então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 4 a 6. Mas após o pecado, da queda do homem no jardim do Éden, houve um rompimento. O homem passou a ser dominado pelo pecado, e a imagem e semelhança que recebemos, passou a ser reflexo de um espelho. Após a queda, nos tornamos criaturas que carregam o reflexo do seu Criador. Deus poderia simplesmente ter destruído Adão e Eva, e ter refeito sem o livre-arbítrio. Mas Deus escolheu nos amar mesmo assim, e para nos recuperar, Deus usa seu único Filho Jesus. Você pode melhor compreender sobre Jesus, se assistir o vídeo deste canal. A verdadeira identidade de Jesus. E o vídeo: Por que Jesus morreu? A Bíblia nos ensina que Jesus tem o poder de nos tornar filhos de Deus, mas há uma condição. Nós crer que Jesus é o Filho de Deus e o aceitar, para receber o poder de Jesus. Jesus nos torna filhos pelo seu poder, como está escrito. A Bíblia diz: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 10 a 12. A Bíblia chama este processo de poder recebido de Jesus de adoção. Deus nos adota como filhos, por meio de Jesus, como está escrito. A Bíblia diz: Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Carta aos Efésios, capítulo 1 e versículo 5. Este processo de adoção ocorre através do Espírito de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus e vive de acordo com o Evangelho, ela recebe de Jesus o Espírito de Deus. Quando está no cristão, nos adota e testifica que somos filhos, como está escrito. A Bíblia diz: Pois todos, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8 e versículo 16.
A Bíblia diz: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Carta aos Gálatas, capítulo 4 e versículos 5, 6. Após receber o poder de filhos por Jesus, e sermos adotados no Espírito de Deus, a Bíblia nos diz que Deus já não olha mais nós como uma criatura, que reflete apenas uma imagem e semelhança sua. Deus nos reconhece e nos ama como filhos, como está escrito. A Bíblia diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo, como Ele é. Carta de 1 a João, capítulo 13, versículo 1, 2. Esta é a realidade. Quando Deus olha para a terra, Ele vê dois tipos de seres. A primeira é uma criatura que carrega um reflexo de sua imagem e semelhança. Deus os ama e deseja que eles se tornem filhos adotados. O segundo tipo de ser que Deus vê, ao olhar para a terra, seus filhos adotados, pelo poder de Jesus e pela adoção do Espírito de Deus. Para ser adotado, não basta apenas aceitar a Jesus de lábios, e não viver dentro do Evangelho. Deus te ama e deseja te adotar. Aceite a Jesus e viva dentro do Evangelho, e receba o Espírito de Deus e seja adotado. Deus não deseja te ver morrer no pecado como criatura, mas sim viver como filho adotado. Para terminar este áudio, deixo este texto bíblico, que nos fala do amor de Deus. A Bíblia diz: disse Jesus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.